Queridos, eu glorifico a Deus pela oportunidade que me é dada nesta manhã de estar pela primeira vez neste lugar para vos transmitir a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do presbítero César, homem que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar no nosso ministério. Foi quem Deus usou para nos fazer este contato através da pastora Elizabeth, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã ministrando a palavra do Senhor para esta igreja tão bonita, tão avivada, tão renovada, tão especial para o Senhor. Eu já pude sentir a presença de Deus ao entrar neste lugar, pude sentir muito mais ainda a presença de Deus no momento em que louvamos e adoramos o Senhor através do louvor. E eu tenho a certeza absoluta que não será diferente a partir deste momento em que estaremos lendo e meditando na palavra de Deus, porque tenha certeza de uma coisa: Deus tem uma palavra especial para a tua vida nesta manhã. Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta manhã. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu interior, Ele conhece o teu intelecto, Ele conhece o teu emocional, Ele conhece a tua estrutura espiritual, Ele sabe o jeito que você entrou aqui nesta manhã. Muitas vezes nós vimos para a casa do Senhor, adoramos, louvamos, rimos, adoramos e glorificamos o Senhor. Quem está do nosso lado olha para a gente e pensa que as coisas estão tudo bem, mas às vezes nós estamos passando por dificuldade e ainda assim não deixamos de adorar ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor está contemplando o nosso coração nesta manhã, e Ele tem uma palavra de esperança e de vitória para a tua vida. Isaías capítulo de número 61, do versículo 1 até o versículo 3, estaremos lendo aquilo que é o tema desta manhã para a nossa meditação. Todos acharam, amém? Amém. Eu queria que você olhasse aí para a sua direita ou à sua esquerda, vê se porventura tem alguém que está sem a Bíblia aí do seu lado. Se tiver, por favor, faz a gentileza de convidá-lo para pegar uma carona com você nesta leitura e diz para ele com um belo sorriso: vem comigo nesta carona, porque esta carona vai te levar para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, e a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Quem pode me dar um minuto da sua atenção, por gentileza? Eu quero que você entenda uma coisa a priori nesta manhã. Deus fez de você um carvalho de justiça, uma plantação do Senhor nesta terra. E por que Deus fez isso? Para quê? Qual é o intuito de Deus e qual é o propósito de Deus ter feito isso na sua vida? É porque Ele quer que a sua vida seja um canal, seja um instrumento de glorificação e exaltação do nome dEle. E se você pode nesta manhã estar certo de que Deus te colocou nesta posição, você tem que adorar, exaltar e glorificar o nome dEle, porque através da tua vida o nome do Senhor há de ser glorificado ainda mais e mais. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Profeta Isaías, um dos profetas mais importantes da história de Israel.
considerado um dos profetas maiores. Isaías foi um homem que foi chamado por Deus e teve o privilégio de ser um profeta que mais falou sobre a misericórdia e a salvação do Senhor através do advento do Messias, que era a promessa de Deus para remir a Israel. Isaías nasceu no ano de 775 a.C. E quando Isaías nasceu, a nação de Israel estava dividida em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Diz a história que no reino do norte, onde havia Israel, e a capital era Samaria, estava ali reinando um rei chamado Jeroboão II. Já no reino do sul, onde tinha Judá e a sua capital Jerusalém, reinava o rei Uzias. E naqueles dias, Isaías nascia e ia crescendo e vendo uma nação próspera, farta de riqueza, porém uma nação que vivia uma decadência espiritual. A nação, embora era próspera naquela época, todavia havia uma injustiça social que imperava no meio de Israel. Havia algo que Deus abominava naquele lugar, que era a imoralidade que o povo era induzido pelos seus líderes. A Bíblia diz, e a história conta, que naquela época havia adoração a deuses pagãos implementado dentro da nação dividida de Israel. E Isaías foi nascendo e crescendo naquele ambiente, mas a história diz que Isaías era um profeta sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque ele nasceu em uma linhagem sacerdotal. A família de Isaías, o pai de Isaías, era da linhagem sacerdotal. Isaías cresceu dentro do palácio, se envolvendo com os reis, com os políticos da sua época. Isaías era um homem que tinha influência no meio da realeza de Israel. Isaías crescia naquele ambiente e começava a ver e a analisar tudo aquilo que o povo estava passando. Por quê? Porque Isaías agora não estava tendo apenas a visão que ele tinha de quem estava do lado de lá, do lado do povo. Isaías crescia e andava no meio dos líderes de Israel. Isaías sabia o que acontecia no meio daquela corja de gente que estava dominando a nação, mas que agia com perversidade, agia com muita injustiça com o povo. Diz a história que no meio do reinado do rei Uzias, a história diz que lá pelo ano de 1750 a.C., a história conta que Uzias foi acometido de uma lepra. Por que Uzias foi acometido de uma lepra? Uzias foi acometido de uma lepra porque ele foi levar incenso sagrado para oferecer a Deus no altar. E o que tem isso de mais, pregador? Meu querido, não tem nada demais, não tem nada demais você querer agradar a Deus, não tem nada demais você querer adorar ao Senhor, até porque é o que a Bíblia nos ordena. Nós temos que ser adorador, e adorador por excelência. Nós temos que ser adorador e adorador por excelência, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que se disponibilizam a adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Então, pregador, o que tem de mais no ato de Uzias levar incenso sagrado até ao altar do Senhor para adorar a Deus? Porque Uzias queria agradar a Deus. Pois bem, querido, o ato de Uzias foi contraditório às ordenanças de Deus. O ato de Uzias coube a uma situação em que não estava propícia para ele. Por quê? Porque diz a história que o incenso sagrado só era permitido ao sacerdote adentrar ao altar para oferecer aquele incenso para adorar ao Senhor. E aquele incenso, aquelas especiarias aromáticas, que era uma mistura de algumas especiarias como benjomim, ônix, resina medicinal e sal, era tudo misturado, triturado, moído até virar pó, e aquilo era colocado no incensário para levar até o altar para se oferecer em adoração a Deus. Mas
somente ao sacerdote era ordenado a fazer tal ritual. O rei não tinha ordem de Deus para fazer aquilo. O povo